Sejam bem-vindos, queridos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Alegria imensa de poder estar aqui mais uma vez nesta oportunidade única, singular. Se não fosse a graça, o que seria de nós? Nós estamos aqui é porque a graça nos alcançou. Louvo a Deus pelo convite que foi feita, a pessoa do nosso irmão Eric. Deus abençoa, meu servo do Senhor. Deus abençoa o pastor por mais esta confiança. Deus abençoa cada um dos irmãos. Deus abençoa a nossa irmã que abriu o culto. Deus abençoa a dupla, continua Deus soprando o nome dessa dupla abençoada, levantando nessa. Pode acertar rapidamente. O ano passado, exatamente em julho do ano passado, eu fui diagnosticado com infecção bacteriana conhecida pela ciência como síndrome de Fournier. Essa enfermidade debilitou-me muito a minha saúde. E quando foi 4 de julho do ano passado, eles me sedaram, me induziram ao coma. E os pulmões começaram a falhar, os rins começaram a falhar, o coração começaram a falhar, porque a infecção tornou-se generalizada. Quando foi 4 de julho do ano passado, os médicos chegaram à minha esposa e disseram: tem que entubá-lo e colocar ele em coma, senão não vai resistir. Me entubaram, me colocaram em coma e eu fiquei 12 dias de coma. O ano passado, nessa data exatamente, eu estava em coma ainda. E quando foi no segundo dia de coma, o médico já me desengana. Fala para minha esposa que eu não passaria daquela noite, porque eu tinha sofrido uma parada cardíaca, um derrame na perna direita e uma trombose na perna direita, seguido com a parada cardíaca. Passou-se aquele dia, amanheci vivo, mas ainda em coma. Aí veio mais 2 paradas cardíacas e Deus deu livramento. Quando foi depois do 12º dia que eu estava em coma, eu acordei, abri os olhos e quando foi 3 a 5 dias depois, eu estava com os olhos do coma, eu sofro uma parada respiratória de 6 minutos sem respirar, sem oxigenar o cérebro. No 6º dia, quando eles tiraram a sedação, eu não acordava do coma. O médico falou para minha esposa: se ele voltar, ele vai voltar vegetando. Não vai falar, vai ficar imóvel sobre uma cama. E minha esposa disse: se for assim, ela orou a Deus que ele não volte mais. Por isso que eu sumi poucos tempos. Eu voltei a pregar em abril deste ano, pelo processo que o Senhor permitiu passar. E hoje eu estou vivo, é porque a graça me alcançou. Não existe impossíveis para Deus. Se não fosse Deus, na primeira parada cardíaca eu já tinha morrido. Não, mas Deus permitiu 3 e ainda foi a parada respiratória. Só para dizer que é Deus. E lá tinha 2 doutores presbiterianos, nada contra, mas são sensacionistas, não são continuistas. Ele até que acredita que Jesus faz, mas eu não acredito. Se o Senhor for lá orar e Deus curar, eles não acreditam. Mas ele teve que ver Deus fazer um milagre na vida do pequeno servo do Senhor. Amém, meus irmãos? Agora vamos ler a Bíblia? Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, vamos ler Salmo de número 91, versículo de número 10. Eu tenho como provar isso, viu? Só meu prontuário é 923 páginas. Fora os 12 laudos médicos e relatórios sobre a enfermidade que veio. E Deus é fiel. Aleluia. Fora a necrose que deu no meu pé, fora o desvio intestinal, que eu estou usando curso de colostomia, a fisioterapia que eu estou fazendo, mesmo assim Deus vai fazer a obra. Graças a Deus. Aí vem o dia
diabetes, pressão alta, não pode dar vitória. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 10, ou verso 10, porque são cânticos, né? Então, verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Diga bem forte assim comigo: nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. A promessa de segurança. Para quem habita no Altíssimo. Amém? Fecha a Bíblia, você que pode, ou mantenha aberta como queira. Oramos a Deus. Bendito seja o Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Fala conosco, meu Deus, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. Queremos ouvir a sua voz. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. O nome do Senhor uma vez mais. Eu estou totalmente dependente do Senhor nessa hora. De todo o conhecimento humano venha a ser respeito, para que a tua glória apareça, para que tu cresça e nós diminuamos para a glória de Cristo Jesus. Amém. Podemos nos assentar, glorificando a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, é um texto muito conhecido dos irmãos e todos nós. Salmo 91 é um salmo, é uma oração, é um cântico. Alguns dizem que foi escrita por Davi, outros dizem que foi escrita por Moisés. Pela forma do contexto e do conteúdo, eu acredito que foi Moisés. Está entre os dois, mas eu acredito que foi Moisés. Ora, quando você abre logo, lá pelo verso de número 1, você vai encontrar uma condição. E o que seria esta condição? A condição é essa: o pronome aqui. Porque o salmista não deixou registrado todos o que habita. O salmista deixou registrado aqui, pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo aponta para aquele que está distante de quem está falando ou de quem é o interlocutor. É alguém que está distante, demonstrando alguém que está longe, mas não dá definição de quem é. Se fosse para definir, usaria, aleluias, o artigo A, mas que habita, ou aquele que habita no esconderijo. Logo, nós entendemos que essa condição desse pronome aquele nos traz que não é qualquer um que vai habitar no esconderijo. Para habitar no esconderijo, tem que ser aquele que renuncia, que se santifica, que se busca a oração em Deus. Ora, tem gente que ora até 3 vezes por dia, ora, obrigado pelo café, obrigado pelo almoço e obrigado pela janta. 3 vezes orou. Isso não é oração. A oração é uma oração intensa, com intimidade com aquele que fez os céus e também a terra. Orar em agradecimento pelo café e orar em agradecimento pela refeição não é oração, é questão de agradecimento. Oração é mais profundo, oração é mais intimidade. Ora, quem habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem vida de oração. Quem habita no esconderijo do Altíssimo é um esconderijo, é um lugar onde o inimigo não pode achá-lo ou não pode tocá-lo. Por isso o salmista vai deixar bem claro: aquele que habita, não todos que habita, mas aquele que habita. Logo, nem todos que estão dentro da igreja habitam dentro do esconderijo, porque tem crente que é ruim, meus irmãos. Tem gente que não busca Deus, não gosta da palavra, não ama a palavra de Deus e não busca Deus. Nem todos que estão dentro da igreja estão seriamente habitando nesse esconderijo. Para habitar
tem condição. Depois que eu entro nessa condição divina, aí sim eu estou apto para habitar. Habitar não é visitar. Habitar é relacionamento. Habitar é comunhão. Habitar é aquela rotina de todo dia eu estar habitando dentro de um lugar ou em um lugar. Logo, a Bíblia vai dizer que no versículo 10, e desses que habitam no esconderijo do Altíssimo, a Bíblia vai dizer que o laço do passarinheiro não alcança. A Bíblia vai dizer que esse esconderijo, não só o esconderijo, mas Deus coloca-o debaixo das tuas asas, debaixo da sua sombra. Há uma proteção para quem habita, há uma proteção para quem quer viver escondido em Deus. Logo, quando você dá a sequência da leitura bíblica, a Bíblia vai dizer que, por exemplo, versículo de número 7, que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita. Não poderia ser aqui pessoas, embora algumas traduções vai usar esses que caem sendo pessoas, mas não podem ser pessoas, porque a minha briga não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, demônios que tentam destruir a nossa fé em Cristo Jesus. Logo, aqueles que vão cair ao meu lado e os 10.000 que vão cair à minha direita não vão na vontade, vai ser 11.000 demônios que vão ter que bater em retirada, porque quem habita no esconderijo do Altíssimo está protegido, está selado. Ainda mais na nossa época, que nós estamos vivendo a graça de Cristo Jesus, e quem está debaixo dessa graça é protegido pelo sangue, é marcado pelo sangue, e a luz de Cristo ilumina só que acredita. Levanta a sua mão, levanta para mim, glória a Deus. Com os olhos ele verá o castigo dos ímpios. Aí ele vai dizer, verso 9: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Mas uma vez ele vai deixar bem claro: é Deus o seu habitat, o seu refúgio. Por quê? Porque aquele que fizer do Altíssimo a sua morada, o inimigo não toma. Aí ele vai chegar onde nós lemos, pois aquele que habita, aquele que faz do Senhor a sua morada, aquele que está refugiado em Deus, nenhum mal, vou repetir, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Agora perceba, a palavra mal está intrínseca nesse versículo, que é ra do hebraico, e esta palavra mal é diferente do mal com U, mas aqui é o mal com L, significando que é um mal espiritual. O mal é aquele mal que você sente por enfermidade, por uma moléstia que vem sobre a sua vida. Mas o mal aqui está no L, mal com L, significando que é algo espiritual, que é um mal espiritual que vem sobre a sua vida. Mas para que esse mal não venha sobre a sua vida, é necessário habitar, refugiar. Aqui esse mal fala de calamidade, fala de desastre, fala de dano moral ou dano físico, pois nós sabemos que quando o mal também, o mal físico, nos causa dano mal espiritual, causa-nos dano moral e também causa-nos dano físico. Esse é o mal descrito aqui no versículo. Segundo, a praga. Esta praga que a Bíblia está dizendo que não vai alcançar a nossa tenda ou o nosso lar é negar. Não negar, mas negar. Do hebraico significa um golpe ou uma ferida, ou um golpe ou uma ferida, um golpe que deixa desnorteado, sem direção, sem ferida que só Jesus para curar. Agora perceba, outra palavra que o salmista vai usar é a palavra tenda, ohel, no hebraico, que significa lar, espaço familiar ou uma esfera de uma vida
íntima, no recôndito de um lar, no recôndito de uma família. O Salmo 91, presta atenção, o Salmo 91 é uma composição que faz parte de um corpus de literatura sapiencial do povo judeu. Esse salmo é orado, esse salmo é lido. Os judeus, quando oram, os judeus, quando lêem esse salmo, eles clamam através da oração desse salmo por proteção divina. Logo, eu quero destacar pelo menos aqui umas 3 aplicações espirituais baseadas nesse texto. Essas 3 aplicações, aleluia, eu quero vos trazer nessa noite. Primeira aplicação que eu quero vos trazer é que esta segurança descrita no verso 10, essa segurança, ela transcende o campo, o espaço visível e alcança o invisível. É uma proteção invisível de Deus, porque o nosso inimigo é invisível e tem o poder de Deus, somente o poder do Senhor, para repreender tal inimigo. Ora, é bem verdade que o diabo tem poder das trevas, mas a minha Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ele tem todo o poder, ele emana poder, ele é o próprio poder, aleluia, aleluia, personificado na sua pessoa. Agora perceba, essa segurança que transcende o visível, aleluia, esse mesmo mundo que nós estamos vivendo agora, ele está imerso em caos. Daqui para frente não vai ter melhora no mundo. Daqui para frente o mundo não vai melhorar. Daqui para frente as coisas vão piorar mesmo, porque esse mundo está sendo preparado para o anticristo. E quando o primeiro selo do Apocalipse ser, aleluia, quebrado, vai surgir um homem chamado como filho da iniquidade, conhecido como anticristo, trazendo o que? Uma falsa paz, mas o mundo ainda vai continuar terrível. A Bíblia vai dizer que mesmo que esse mundo em caos, esse versículo vai nos dizer claramente que o povo de Deus descansa em paz, em meio a um mundo de caos, em meio a um mundo onde o relativismo, o mundo onde, aleluia, o hedonismo, o mundo onde, aleluia, tudo coopera contra a igreja, tudo coopera, o sistema é contra a igreja, mas o povo de Deus permanece em paz, o povo de Deus permanece protegido, o povo de Deus permanece debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque não adianta, o sistema pode ser contra nós, todo sistema espiritual do mal, todo sistema do mundo, seja político qual for, as ideologias, as filosofias satânicas, quer tentar destruir a nossa família, mas não vai, porque a minha casa, a minha família está segura, levanta a mão para cima, só que acredita nesta palavra e na prova de glória para Jesus. Não significa que vai ter ausência de luta, mas presença de segurança interna. Não significa que Deus vai te livrar da fornalha, não significa que Deus vai te livrar, aleluia, dos ataques, não vai, mas Deus vai te dar uma segurança também interna, que tu vai passar por cima da prova, que tu vai passar por cima do vale, porque eu habito, eu me escondo, eu me refugio, não escondo praga nenhuma.
Eu estou sentindo a graça de Yeshua. Em Israel. Eu estou sentindo Jesus. Só quem é pentecostal está proibido de falar em português. Pois bem, a segunda aplicação que eu quero trazer para nós é essa. Que a promessa é incondicional. Por que ela é incondicional? Porque ela só é feita para quem habita no Altíssimo. Para quem está fora desse habitat, não presta para você essa promessa do verso 10. Só funciona para quem está habitando no Altíssimo. Para quem está no Altíssimo. Para quem vive no Altíssimo. Esse crente autossuficiente não tem. Esse crente que acha que é o tal não tem. Esse pregador que pensa que por causa do conhecimento ele é tal, não é. Só quem habita, porque quem habita depende. Quem habita reconhece ele. Quem habita depende dele. Quem habita está escondido nele. É necessário habitar no esconderijo do Altíssimo, não apenas como visitante, mas como no imã. Porque tem gente que é assim, ó, quer habitar, mas quer viver de momentos, só quer ir no habitat quando está em dificuldade. Eu vou pegar crente aqui. Está num círculo vicioso, porque juízes ficaram 340 anos na terra prometida em um ciclo vicioso. Quando estava na prova, é Jeová. Quando estava na bênção, é Baal. Quando estava na prova, Astarote. Quando estava na bênção, Astarote. Mas quando estava na prova, é Jeová. Está viciado. Aleluia! E para quem está viciado nesse ciclo que só busca Deus quando está na prova, não funciona! Não funciona! Não adianta! Porque a comunhão contínua com Deus é a chave da proteção contínua! Não adianta visitar esse habitat só no momento difícil. É morar por continuidade. Porque se você tiver esse relacionamento no habitat contínuo, a proteção vai ser contínua. Terceiro, a tenda é um símbolo da família. Porque quando confiamos plenamente em Deus, não somos os únicos beneficiados. Se eu confio em Deus, eu não vou ser o único beneficiado. Porque essa proteção, ela se estende para a minha família, para a minha casa, para o meu cônjuge. Eles recebem essa cobertura desta promessa, porque a fé de um justo pode transformar a atmosfera espiritual. O glória de todo o lar. Glória a Deus, glória, aleluia. Se a pessoa for um crente preguiçoso que não gosta de orar e ler Bíblia, essa proteção não vem. Não tem lá protegido, não tem lá blindado, não tem casa blindada. De crente que não gosta de orar, de crente que não gosta de buscar. Ora, fazendo a ilustração do Êxodo 12, vamos dizer que foi Moisés que escreveu o Salmo 91. Vamos fazer uma ilustração aqui, pastor. Se foi Moisés que escreveu o Salmo 91, imagina comigo, 10 para meia-noite, ou vamos dizer 11h30, Moisés deu no toque final. Está todo mundo preparado? Todo mundo preparado. 23h30. Ó, daqui
meia hora nós vamos sair. Certo? Já preparou o cordeiro? Sim. Se a família fosse pequena, um cordeiro, eles teriam que chamar o vizinho. Então Deus tinha cordeiro para uma pessoa, duas pessoas, para uma família pequena ou para uma família grande. Mas cordeiro não faltava. Imola o cordeiro. O sangue do cordeiro é aspergido dentro de uma bacia. Pega-se o sopro, molha no sangue e passa nos lugares. Casa que não participasse do cordeiro, que não comesse a carne do cordeiro, mesmo que tivesse o sangue, não era protegida. Só era protegida se comesse a carne e tivesse o sangue na porta. Ninguém entendeu. Se eles não quisessem comer o cordeiro, eles só quisessem pegar o sangue e passasse na porta, não tinha proteção. A proteção só se valia se comesse a carne e passasse o sangue. Agora perceba. Aí imagina você comigo. De repente, quando chega a meia-noite, vem passando o anjo, dando a ordem por Deus, para matar do primogênito do faraó até o primogênito dos animais. Por onde aquele ser passava, a morte era instantânea. Imagina o mundo agora egípcio no caos. Seus pais gritando pela morte dos seus filhos primogênitos. Eu imagino Moisés preparando e recebendo inspiração e dizendo: lá fora o mundo em caos, lá fora os primogênitos morrendo. Aí vem Moisés dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente. Diz o Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte, Deus meu, em que confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Competirá as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Faraó está chorando, os egípcios estão chorando, e Moisés está dizendo: cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Dissestes: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Disseste no Altíssimo: a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te suscitarão nas tuas mãos, para dar tropeçares na tua pedra. Pisarás o veneno e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente, porque a mim te apegou com amor. Eu o livrarei, quando é salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Angústia, estarei com ele, livrarei, glorificarei, saciá-lo em longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Acabou. O mundo pode estar em salvos, mas a igreja permanece de pé. Porque habita a minha porta paz, pega na mão do Senhor, não pega. Agora Jesus de Nazaré, eu vou deixar você orar para o minuto, vai. A Bíblia diz: a casa de chamada no sangue. O anjo da morte nem passava de frente à porta, ele passava por cima da casa, ele pulava a casa. Mas na casa que não tinha sangue, ele entrava. O segredo é quem habita, quem participa da carne e do sangue de Cristo, recebe a proteção. Oh, aleluia! Quem pode adorar a Jesus por isso? Amém? Quem pode glorificar a Jesus por isso? Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade.
Glória a Deus. Eu vou encerrar por aqui porque o horário não nos explica. Deus abençoe nosso irmão Eric. Deus continua abençoando ao pastor, toda a comitiva de obreiros, todos os irmãos desta casa de oração. Mais uma vez, Deus abençoe a dupla, em nome de Jesus, abençoe os irmãos. E fica, busque, habite no esconderijo do Altíssimo. Eu deixo bem claro, não com outro som, mas aqui, que estiver disposto, com certeza, vai receber a proteção não só dele, mas experiencial para a sua família e para a sua casa. Amém? Deus abençoe. Retornando para frente em direito em nome de Jesus.